Olá, galera da Adrenalina, tudo jóia com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu maior pesadelo na interpretação: as expressões idiomáticas. Gente, esse é um assunto que eu já trouxe aqui de outras formas, de uma forma mais indireta, falando sobre dificuldades que eu já passei na interpretação. Mas, com certeza, no topo da minha lista, dos meus piores pesadelos de verdade é fazer interpretação de expressões idiomáticas, porque eu geralmente não utilizo as expressões idiomáticas no meu dia a dia, não faz parte do meu linguajar. E eu conheço pessoas que utilizam, claro, meu pai utiliza várias, alguns familiares também, mas não faz parte do meu dia a dia, tanto que eu já errei várias, assim, confundi uma com a outra, já falei coisas que não faziam menor sentido. Eu já até trouxe um exemplo de uma gafe que eu cometi falando, eu não sei se foi nem num evento ou se foi realmente contando para amigos alguma anedota, e aí eu acabei falando: a vaca vai com as outras. Porque eu juntei Maria vai com as outras com a vaca foi pro brejo. Eu não sei como, eu só sei que aconteceu e é um tipo de coisa que acontece quando eu tento trazer uma expressão idiomática para enriquecer alguma conversa ou para falar sobre alguma coisa. Então, eu evito ao máximo, porque realmente eu tenho muita dificuldade de decorar as expressões, de entender o que é o que, enfim, não sei o que acontece na minha cabeça, meu cérebro não consegue absorver esse tipo de coisa. Então, acontece muitas vezes de palestrantes, tanto na língua estrangeira quanto no português, falarem expressões idiomáticas. Se eu sei o que significa aquela expressão, eu vou e utilizo o significado dela no outro idioma, porque eu não sei o equivalente daquela expressão no outro idioma muitas das vezes. E só sei o que significa, pelo menos isso. Eu sei o que significa quando eu escuto, na maior parte das vezes, se não for uma expressão idiomática muito fora do normal, como que aconteceu com aquela gafe que uma não intérprete, porque eu realmente não consigo entender o que ela fez ali. Ela cometeu um grande erro fazendo uma interpretação literal da expressão e não fazendo nenhum sentido no outro idioma, parecendo o Milor Fernandes naquele livro que ele tem falando The Cow Went to the Swamp, que é justamente para falar que a vaca foi pro brejo. O título do livro é justamente esse, porque é uma tradução literal de uma expressão idiomática brasileira que ninguém entende nos Estados Unidos ou em outros países anglófonos. E ela fez exatamente isso para o inglês de uma expressão idiomática no Brasil que poucas pessoas conheciam. E é uma expressão que tem termos chulos, e aí ela acabou traduzindo isso totalmente literalmente para o outro idioma, para o inglês nesse caso. E na hora que a pessoa ainda perguntou mais uma vez, ela teve a oportunidade de se corrigir e de perguntar para ele o que significava, e simplesmente foi lá e disse a mesma coisa novamente. Só confundiu todo mundo da plateia e ninguém entendeu nada. Realmente, eu sabia que estava no peso, já tinha feito uma pesagem antes. Mas como a gente estava falando ali, geralmente eu fingi de morto para comer o cu do coveiro. I knew I was in the right weight, but I like to play that just to fuck the grave diggers. Okay, I'm trying to figure out what that means. Can you elaborate on that? He likes to pretend he's dead just to fuck the grave diggers. Eu evito fazer o que ela fez, porque se eu não souber o que significa a expressão, eu pergunto pra pessoa o que é, ainda mais naquela oportunidade que ela teve de fazer uma consecutiva, de perguntar pra pessoa que falou a expressão o que significava aquilo, e ela não utilizou essa oportunidade que ela teve. Mas de qualquer forma, eu vou trazer aqui algumas que eu encontrei a equivalência, e que eu não conhecia também. Eu achei isso muito legal, porque tinha algumas expressões que eu não sabia muito bem que existiam no inglês, mas que são exatamente uma equivalência de uma outra expressão no português, que às vezes não tem nem nada a ver uma com a outra, mas é exatamente a equivalência no inglês e do português, e eu vou falar sobre uma do espanhol também. Então a primeira, que é com a pulga atrás da orelha, que é quando você tá desconfiado de alguma coisa no português. No inglês é a mesma coisa, só que o que eles falam? Smell a rat. Então eu não sabia que essa era a equivalência. Segundo o dicionário que eu tô olhando aqui,
Essa é a equivalência, eles têm o mesmo significado, né? A mesma denotação. Errou! Não sei, denotação, conotação, gente, meu Deus, esqueci. O que é o quê? Mas enfim, é isso. Eles têm o mesmo significado. Uma outra expressão bem utilizada aqui, que é fazer tempestade no mar. Porque eu geralmente não utilizo as expressões idiomáticas no meu dia a dia, não faz parte do meu linguajar. No copo d'água, né? Seria no inglês make a storm in a teacup, que seria fazer tempestade também, só que ao invés do copo d'água, eles utilizam uma xícara de chá. Só muda qual é o recipiente. Mas continua significando a mesma coisa, ou seja, fazer exagero, né? Uma outra que eu achei bem legal, que é uma que a gente utiliza também, que é pode tirar o seu cavalinho da chuva, que se a gente falasse literalmente não faria nenhum sentido, e que tá lá no livro do Milos Fernandes, inclusive, que é Take the Little Horse Off the Rain, que não faz sentido nenhum em inglês, só que o equivalente disso, segundo esse dicionário, seria Don't hold your breath, I'm not going with you. Então, don't hold your breath, então nem segura a respiração, eu não vou com você. Então, nem que a vaca tussa, pode tirar o cavalinho da chuva, tem a mesma equivalência, né, no português, são duas expressões que têm o mesmo significado. E que no inglês seria don't hold your breath. E no espanhol é muito legal porque são piadinhas que até o nome do tipo de piadinha também tem uma equivalência. Então, por exemplo, aquelas expressões que todo tiozão, a gente chama, né, os tiozões no final do ano que falam aquela clássica, é pra ver ou pra comer? É uma piadinha de tio, né, piadinha de tiozão. Geralmente a gente chama assim. E no inglês seria dad jokes, ou piadas de pai, que seria teria essa mesma conotação de uma piada que não tem uma graça real, é uma bobeira que a pessoa fica lá repetindo eternamente e se acha super engraçado, super descolado, ou só quer encher o saco de todo mundo mesmo, e acaba só sendo totalmente embaraçosa, num português embaraçoso, né, que é diferente do espanhol, que não é estar grávido nem nada do tipo, mas passar vergonha. Então eles só passam vergonha falando esse tipo de coisa. No espanhol seria espaella ou pa nosotros. Então a mesma equivalência aí do pavê, que paella, né, seria o pavê, no caso, assim, uma equivalência, né? E esse pa nosotros seria o pa comer, que não existe exatamente essa palavra, mas seria para poder fazer essa brincadeira ali do pavê, pa comer, né? E paella para pa nosotros, que é muito engraçado porque realmente não é não é uma sobremesa. No caso, paella nem é sobremesa, é um prato típico, né? Salgado, mas tem a mesma brincadeira ali de usar partes da palavra que parecem um verbo ou um substantivo, um pronome, e que depois você faz a brincadeira com a segunda parte, colocando ali um outro verbo inventado e um outro pronome inventado, né? Mas é isso, é pra mostrar, assim, que existem equivalências, mas eu sou péssima nisso. Eu queria muito que houvesse um curso. E eu acho que nem é necessário que fizessem um curso só sobre isso, porque eu acho que a maior parte das pessoas não tem essa mesma dificuldade que eu, então eu vou buscar fazer uma equivalência de vários e vou colocar um módulo aí no meu curso só sobre isso, só sobre expressões idiomáticas e as equivalências nos vários idiomas. Talvez seja uma boa ideia aí para um lançamento de um novo módulo aí, num novo capítulo no curso do Interpreters Academy, porque realmente é algo que eu preciso melhorar. E toda vez que eu quero melhorar alguma coisa, eu já levo isso pro curso, para os alunos melhorarem junto comigo, pra gente treinar junto.
E aí, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês conhecerem alguma equivalência aí de expressão que eu mencionei aqui em outros idiomas, comentem aqui embaixo. Me sigam nas redes sociais e compartilhem com os amigos. E até o próximo vídeo. Muito obrigada pela atenção. Tchauzinho!